História. A arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Durval Muniz de Albuquerque Jr. Parte 2. Michel Foucault e a história. Capítulo 5. Menóquio e Rivière. Criminosos da palavra. Poetas do silêncio. Páginas 101 a 112. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Revista Resgate, Campinas, edição da Unicamp, número 2, página 48 a 55, 1990. Deus está no particular. Warburg Ginsburg. Citação. Um homem se despedaça, se afronta à face de Deus. Foucault. No prefácio à edição italiana do seu livro Queijo e os Vermes, Carlo Ginzburg critica a postura metodológica adotada por Michel Foucault e alguns dos seus colaboradores ao tratar do caso de Pierre Rivière, camponês francês que matou a mãe, a irmã e o irmão. Ginzburg acusa Foucault de se negar à interpretação e, a pretexto de respeitar a diferença de cultura de Rivière, acabar apenas silenciando diante dele, ficando numa contemplação estetizante e irracionalista. Nota 1. A princípio, nenhuma novidade, pois o próprio Foucault, que explicitamente recusa a interpretação do memorial escrito por Rivière, explicando seu crime, e isto nasce, o que não é esclarecido por Ginzburg, do contexto político e das preocupações que motivaram Foucault a elaborar esta obra. Neste momento, Foucault dirige o Grupo de Informações das Prisões, o GIP, que se propõe exatamente a dar a palavra ao preso, ao criminoso, para que este fale de sua experiência na prisão. Foucault tenta denunciar exatamente o silêncio a que é submetido o prisioneiro, como o poder e o seu discurso, e é a única verdade enunciável sobre certas criaturas silenciadas, e como experiência do crime, o seu potencial de denúncia do poder são domados exatamente por esses discursos que se apropriam do crime e tentam dele extrair a verdade. O que Foucault tenta, ao tratar do caso Rivière, é não deixar se aprisionar por esta teia discursiva, ou seja, ele não quer que seu livro seja mais um discurso da razão a apagar a força e a singularidade do próprio discurso do Rivière. Mas tal atitude significa realmente um irracionalismo estetizante? Foucault realmente se negou a explicar o discurso de Rivière? Mas seria isso, como diz Ginzburg, cair no puro silêncio? A resposta se encontra na própria estrutura do livro de Foucault. Ele reproduz inicialmente todos os documentos e contratos encontrados sobre o caso, ou seja, todos os discursos produzidos a partir dele, e no final do trabalho foram colocados textos que abordam diferentes aspectos do caso, ou seja, novos discursos que se apoiam, cruzam-se ou excluem os discursos anteriores, tentando com isso explicar a rede discursiva que constitui ou poderá vir a constituir o crime de Rivière, produzindo com isso não silêncio, mas uma explosão discursiva em torno do fato, negando-se em elevar um discurso à condição de discurso da verdade, o discurso que explicaria o acontecimento, Rivière. O que nos chama a atenção é que o caso Menóquio e o caso Rivière guardam em si muitas semelhanças, e que os próprios autores dos dois trabalhos se aproximam em algumas posturas teórico-metodológicas ao tratarem de seus objetos, embora também se afastem em outras. O objetivo desse artigo será fazer um confronto entre os dois trabalhos na tentativa de explicitar os caminhos trilhados pelos dois autores, que são caminhos que podem ser trilhados por nós, historiadores, principalmente ao nos debruçarmos sobre objetos tradicionalmente vinculados à cultura popular. Foucault e Ginzburg identificam o surgimento no final do século XIX de um novo paradigma no campo das ciências humanas, o paradigma indiciário. Este operaria através de sinais, sintomas, ou seja, indícios que serviriam para uma aproximação ou apropriação do real, como pretende Ginzburg, ou para, a
partir deles se construir o real, como quer Foucault. Aí está explicitada uma diferença fundamental entre os dois autores, embora operem com o mesmo paradigma. Fazem-no de forma diferenciada. Enquanto Ginsburg opera com os indícios históricos com a pretensão de ser possível a reconstrução do real em sua totalidade, mesmo que essa reconstrução seja sempre atravessada pela subjetividade do historiador e datada historicamente, Foucault parte do pressuposto de que o real é uma construção discursiva feita tanto no passado como no presente. O historiador não pode tomar dos documentos as fontes históricas como indícios de um real que pode ser desvendado, um real que estaria nas entrelinhas e seria reconstruído pelo historiador. Para ele, a fonte histórica é sempre um monumento, ou seja, uma construção também histórica e discursiva. Ela não é um sinal de acontecimento como quer Ginsburg, embora se remeta a um acontecimento que deve ser explicado. Nota 2. O discurso para Foucault é em si mesmo um acontecimento histórico, enquanto que para Ginsburg ele apenas remete ou representa um acontecimento. Isso vai ter repercussões na forma como tratam as falas de Menocchio e Rivière. Foucault tenta explicar ao longo de seu trabalho como foram possíveis historicamente o discurso de Rivière e todos os outros que o tomaram como objeto e o produziram como sujeito. Sua preocupação é a explicação da teia discursiva e das práticas que sustentam e não de um discurso em particular, que é, por sua vez, preocupação de Ginsburg. Ele parte da teia discursiva sem ter a preocupação de reconstruí-la, para explicar a fala de Menocchio através do inventário do que ele teria lido e como teria lido, enquanto para Foucault o discurso de Rivière é uma construção feita a partir de condições enunciativas historicamente produzidas, algumas delas remetendo a uma cultura camponesa de difícil recuperação, e que, submetida às nossas racionalizações, perderia toda a diferença e teria sua singularidade dissolvida. Para Ginsburg, o discurso de Menocchio é uma elaboração a partir de diferentes fontes eruditas ou populares, que a circularidade cultural teria possibilitado se fundirem num discurso plenamente possível de ser explicado pela razão, embora às vezes contraditoriamente fale de um extrato obscuro quase indecifrável de remotas tradições camponesas. Nota 3. O crime para Foucault é um acontecimento. O discurso sobre o crime é outro acontecimento, que se reenvia e reinventam um ou outro. Tomar o discurso de Rivière como sinal da realidade de seu crime, como se, através de um, se pudesse chegar à realidade do outro, é uma postura descartada por Foucault. O memorial Rivière é uma arma discursiva. É, na verdade, um segundo crime, pois o camponês toma a palavra, fala, usa a razão para explicar racionalmente uma atitude tomada como irracional, como sinal de loucura. O poder ciente disto tenta exatamente domar a força desse discurso, tenta reduzi-lo a seus esquemas explicativos, ou seja, a psiquiatria ou a justiça. Ao se apropriarem do discurso de Rivière, tentam adequá-lo dentro de suas grandes ou grades conceituais, tentam apagar suas diferenças, suas singularidades, sua estranheza, tentam torná-lo compreensível e, portanto, domar sua rebeldia. É por isso que Foucault nega-se a ter a mesma postura destes discursos. Nota 4. Menocchio, como Rivière, é um criminoso da palavra. O camponês de Friul também se nega a ficar calado, deseja expressar suas verdades a respeito da religião, mesmo que por isso seja morto, como chega a pressentir várias vezes. Ele teima em disparar suas palavras, balas, suas flechas enunciativas que acertam o coração da ortodoxia religiosa e seu aparato institucional. A rebeldia de Menocchio, que chega a abalar sua santidade, é expressa num discurso estranho, que não pode ser enquadrado em nenhum discurso erudito ou popular da época, como bem demonstra Ginsburg ao longo do seu trabalho. Ginsburg ressalta o tempo inteiro a diferença, a singularidade de Menocchio, e todo o seu trabalho é confrontar o discurso de Menocchio com os discursos outros e demonstrar que ele não pode ser reduzido a nenhum deles. No entanto, Ginsburg, por não ter a mesma postura metodológica de Foucault, considera ser necessário enquadrar o discurso de Menocchio e ele próprio numa grade conceitual que aprisione esse discurso. Explique-o e explique o próprio Menocchio.
Toda singularidade e diferença de Menóquio, tão ressaltadas, tão dissolvidas, para que este possibilite a construção de uma hipótese geral sobre a cultura popular, mas precisamente sobre a cultura camponesa da Europa pré-industrial. Nota 5. A exigência metodológica de se enquadrar o discurso individual e singular de Menóquio no esquema mais geral da classe termina por tornar o trabalho de Ginsburg contraditório e, de certa forma, questionar a sua própria pertinência. Já Foucault, em Pierre Rivière, chama a atenção para o fato de que este camponês se nega a aceitar o lugar que a representação de classe reserva para ele no social. Ao ler, escrever, tomar a palavra, romper o silêncio, Rivière se nega a assumir o papel que a sociedade reservava para o camponês, o lugar da passividade, da subserviência, da ignorância e da mudez. Menóquio também não era um camponês comum ou típico, como o próprio Ginsburg conhece. Ele quer ser ouvido pelas maiores autoridades religiosas e com elas debater suas ideias. Ele quer convencê-las de que o discurso da Igreja, tido como discurso da verdade, está equivocado. Ao se propor ao embate com o saber instituído, Menóquio quer romper os limites que seu lugar de classe impunha. Ele não quer representar a sua classe. Ele quer fugir desta representação, romper com ela. Por isso, ao reinseri-lo na classe como seu representante, Ginsburg termina por fazer aquilo que o discurso inquisitorial e seu caráter punitivo tentaram fazer, ou seja, fazer Menóquio reconhecer seu lugar e a ele retornar. Nota 6. São essas implicações políticas da utilização de uma grade conceitual com pretensão totalizante e que usa categorias homogeneizadoras, por mais que tratem da diferença e da singularidade, que Foucault denuncia em seu trabalho. Ele não quer compactuar com o discurso do vencedor e com os seus procedimentos, que é exatamente o de reinserir o diferente, o desviante, o normal, o singular em discurso, que lancem mão das grades conceituais que aproximem o diferente do semelhante, o dissidente e anormal do normal, o singular do repetitivo. É importante chamar a atenção nesse passo para a forma como os dois autores utilizam o contexto histórico que cerca os dois acontecimentos. Ginsburg toma o contexto de reforma protestante e da invenção da imprensa como fatores decisivos para entender a cosmologia de Menóquio, embora não reduza o fenômeno Menóquio a estas influências. O trabalho de Ginsburg é exatamente entender o sujeito Menóquio como o produto de uma série de acontecimentos e discursos que se cruzam, ou seja, Menóquio termina explicando pelo contexto, mesmo em toda a sua singularidade. Foucault, ao contrário, embora reconheça ressonâncias do contexto nas atitudes de Rivière, não o reduz a estas influências. Há sempre algo de estranho e singular que o distingue do meio circulante. Na verdade, a preocupação de Foucault não é explicar as palavras e os atos de Rivière, mas como estas palavras e estes atos foram silenciados. Nota 7. Não é a produção da palavra que busca Foucault, e sim a produção do silêncio, daí o contexto ressaltado por ele ser muito mais o que ressoa nos discursos sobre Rivière. O contexto não explica Rivière, até porque não existe um único Rivière como sujeito fundante de seus atos e palavras. O que se percebe é que diferentes Rivières vão ser produzidos por cada discurso. O discurso psiquiátrico constrói o Rivière louco, o discurso da justiça constrói o Rivière cruel. E o seu próprio discurso, ora o constrói como um louco, ora o constrói como justiceiro, que livra seu pai de suas atribulações. Esse justiceiro, que ocupa diferentes lugares, que se desloca conforme é tomado pelos discursos, é bem diferente do Menóquio construído por Ginsburg, pois, embora Menóquio seja resultado das séries históricas diversas, estas confluem para a formação de um sujeito único e que, em alguns momentos, é a própria síntese de uma totalidade histórica que representam. Nota 8. Enquanto para Ginsburg, Menóquio será a síntese de duas experiências que vai totalizar suas experiências, para Foucault, Rivière será produto de suas experiências e das experiências daqueles que o tomam como objeto de discurso de verdade. Rivière nunca poderá ser uma síntese ou jamais poderá ser uma totalidade. Ele é apenas um ponto de cruzamento de diferentes redes discursivas que falam de experiências as mais diferenciadas. Rivière não é, portanto, um objeto que possa ser tomado na sua unidade. Ele é diferente. Ele é diferente de objetos conforme é tomado.
é recortado de forma diferenciada, recortes estes referenciados por experiências também distintas. A experiência da psiquiatria reconta Rivière, o louco. A justiça trata da experiência de Rivière, o cruel. O criminoso Foucault, o criminoso. Foucault, a partir de sua experiência política de dar voz aos criminosos, de dar voz aos silenciados, toma Rivière como criminoso da palavra, como rebelde, o que afronta o poder, como poeta do silêncio, o que por isso merece ser ouvido. Educando nossos ouvidos para ouvir não só a estridência das palavras, mas a melodia do silêncio. Nota 9. Restaurar a liberdade da palavra é a proposta política de Foucault em Pierre Rivière. Para isso é preciso recuperar os mecanismos e estratégias que produziram o silêncio em nossa cultura. A cultura ocidental se consolidou como toda totalidade homogeneizadora, produzindo zonas de silêncio, jogando alguns discursos e algumas práticas para as margens, destruindo a força da diferença de alguns saberes. Pierre Rivière é alguém que rompe os limites da ordem enunciativa. Sua palavra era tão livre que escapava a qualquer grade conceitual que o tentava enquadrar. Embora sua narrativa se faça dentro dos padrões populares tradicionais e dentro dos ditames da razão, ele contém algo de estranho, algo de irredutível ao discurso da razão, ou mesmo do discurso tradicional. Ginsburg também termina por remeter a fala de Menóquio a um extrato arcaico e indecifrável da cultura camponesa. No entanto, para ele, contraditoriamente, a cultura é uma jaula flexível dentro da qual existe um horizonte de possibilidades limitadas, pois se sai da cultura de seu tempo e de sua classe, entra-se no delírio ou na falta de comunicação. Mas do que fala o seu trabalho, senão de um camponês que também rompeu com os limites da ordem enunciativa, um camponês que, se não havia rompido a porta da jaula e falado de fora dela, estava pelo menos forçando esta porta, tentando arrombá-la. Se Menóquio não saiu da cultura do seu tempo, às vezes parece que sim. Com certeza saiu da cultura de sua classe, pois o limite classista que Ginsburg quer impor ao discurso de Menóquio nasce de sua postura teórica, ao mesmo tempo em que é desmentida pela própria reconstituição da cultura do moleiro friuliano. Nota 10. Foucault não fica no fascínio do exótico e do incompreensível, como diz Ginsburg. Ele apenas se nega a compreender o incompreensível, a mesmificar o estranho, a tentar reinserir a todo custo o fragmento indecifrável a um todo que viria a iluminar ou explicar. Foucault assim o fez para evitar o paroxismo de um Ginsburg que remete o indecifrável do discurso de Menóquio a uma cultura camponesa, achando que com isso explicou ou decifrou este fragmento estranho, tendo que ficar apenas na contemplação estupefata diante de uma cultura de que não consegue empreender a lógica, por mais que sua razão tenha a pretensão de tudo interpretar e por mais que se disponha de sinais desta cultura. Não se consegue, a partir deste fragmento estranho, que é Menóquio, reconstruir na sua totalidade esta cultura que se refere Ginsburg, de que não consegue nem falar, ou seja, a partir da pretensão de uma razão que pode falar de tudo e da crítica ao silêncio de Foucault, chega-se a outra nudez, ou a outra mudez, mesmo que esta não tenha sido intencional ou metodologicamente sustentada como a de Foucault. Nota 11. Enquanto Foucault faz assim uma crítica à universalidade da razão, à sua pretensão de tudo explicar, Ginsburg parte do pressuposto desta universalidade, embora termine por reconhecer o seu limite, quando se debruça sobre o seu objeto para na conclusão reafirmar sua crença racionalista. Esta referência de Ginsburg a um extrato cultural antigo que servia de filtro a Menóquio para que este reinterpretasse os elementos da cultura da classe dominante que a ele chegava, fala primeiro de certa visão dicotômica da cultura que perpassa seu trabalho, embora a noção de circularidade por ele usada tente atenuar esta dicotomia. A fala, em segundo lugar, da existência, na visão deste autor, de uma continuidade que poderíamos chamar de vertical no campo da cultura. Nota 12. Esta postura fica mais clara em seu trabalho Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário,
em que vai procurar as raízes desse paradigma surgido no século XIX, ainda com os caçadores da pré-história. Esta transmissão ao longo do tempo de elementos culturais faz com que determinados elementos culturais sejam transhistóricos, passado ao longo da história que sem sofrerem modificações, ou quando sofre, sempre guardando algo do passado. Esta postura é radicalmente oposta de Foucault, que postula uma continuidade horizontal no campo da cultura, ou seja, as continuidades se dão no interior do mesmo campo discursivo, da mesma episteme, e as continuidades nunca são de um saber ou de um autor para o outro, mas ao nível das regras, da formação dos discursos, dos saberes. As continuidades ou a continuidade se dá no nível das práticas e da rede enunciativa, e não nos discursos e nos saberes. Nota 13. Enquanto Foucault busca recuperar a continuidade das práticas que informam saberes diferenciados, Ginsburg busca recuperar a continuidade dos próprios saberes. Ginsburg fala de descontinuidades, procurando preocupado em construir continuidades. Foucault busca ressaltar as descontinuidades. Isto, de certa forma, explica a postura dos dois diante das palavras e dos silêncios de Menocchio e Rivière. Ressaltam-se em Menocchio as possíveis continuidades que seu saber poderia significar. É deste ângulo que seu saber é interrogado pelos inquisidores e por Ginsburg. Uns querem descobrir se ele é a continuidade de algum saber herético. Ginsburg quer saber se ele é a continuidade do saber de alguma classe ou, mais precisamente, dos camponeses, em que medida ele era fragmento perdido de uma totalidade cultural. Para Foucault, interessava ressaltar em Rivière as descontinuidades de suas práticas e discursos. Como seu saber é rebelde, as questões que são feitas por outros saberes, como sua palavra e seus silêncios, escorregam de qualquer aprisionamento numa continuidade. O procedimento do discurso psiquiátrico ou do discurso jurídico é exatamente tentar construir continuidades entre suas práticas e em seus discursos, de forma que elas não venham a formar a imagem que cada um quer construir para Rivière. No memorial encontram continuidades entre suas práticas discursos de loucuras ou entre suas práticas e discursos de crueldade, gerando uma ideia de predisposição à loucura ou ao crime. Foucault tenta ressaltar toda ambiguidade e descontinuidade entre os atos e as falas de Rivière. Entre os diversos momentos de seu memorial, Rivière é uma descontinuidade, é um fragmento que não pode ser reinserido em um todo contínuo, mas que, como ele, remete a diferentes totalidades. A forma como analisam os discursos de Rivière e Menocchio se assemelha no momento em que tentam recuperar as diferentes séries discursivas que se cruzam no discurso de um e de outro, mas se diferencia no momento em que Ginsburg está preocupado em reconstruir um sistema de inclusão, ou seja, em explicar como essas diferentes séries discursivas são apropriadas por Menocchio, como ele as funde em um único discurso, ou seja, como ele homogeneiza conhecimentos tão díspares. Sua ênfase é, pois, nas condições de aproximação, de cruzamento, de reelaboração de diferentes séries das diferentes matizes enunciativas que formam o discurso de Menocchio. Foucault, por seu turno, está preocupado em reconstruir o sistema de exclusão que caçou a palavra de Rivière, que produziu o silêncio do mesmo, que procurou apagar toda a denúncia embutida em suas práticas. Portanto, ele se preocupava em recuperar não só as regras de aproximação e de cruzamento das séries enunciativas, mas também como estas se excluem, como estas procuram produzir o silêncio das outras séries. Nota 14. Recuperar assim a trama discursiva com tudo o que é dito, mas também recuperar as condições que permitem aquilo que é dito e feito por ambos, só que Ginsburg, ao não considerar o que é dito como um acontecimento autônomo, termina por reduzir o que é dito às condições de sua produção, o que é a exigência de sua postura metodológica totalizante. Ambos ressaltam os silêncios como momentos importantes do próprio discurso, embora a ênfase de Ginsburg seja nas palavras. O ressaltar dos silêncios em Foucault tem um significado teórico-metodológico decisivo, ou seja, de questionar a pretensão de um discurso total, de um discurso de verdade. O discurso da ciência, tido como discurso pleno, o discurso que tem como tarefa
preencher as lacunas do discurso ideológico seria o discurso sem silêncio. Ora, o que Foucault procura alertar é não só para os silêncios que estes discursos desconhecem, mas para os silêncios produzidos por essa razão universalizante, razão alienante na medida em que desconhece a existência dos pontos cegos, das explosões do desejo, razão capaz de tudo explicar, de tudo interpretar, ou seja, capaz de acabar com os silêncios, tido como um momento da fala, do saber, da falta de razão em nossa cultura. Nota 16. Trazer à tona a poesia dos silêncios de Rivière, buscar ressaltar os seus silêncios em relação ao discurso da lei, da norma, da regra, não é mostrá-lo como um homem sem cultura, um animal sem instinto, um ser místico, um ser monstruoso, impossível de ser definido, porque é estranho a qualquer ordem enunciável. Embora por momentos a própria fronteira entre o animal e o humano tenha sido atravessada por Rivière, mas Rivière transgrediu tantas fronteiras que seria injusto com ele próprio se fixar numa delas e a partir daí tecer uma crítica a um trabalho que procurou exatamente recuperá-lo em toda a sua humanidade. Um homem completo que não apenas resmunga ou grunhe, mas fala. Um homem que transgrediu matando outro transgressor. Triste ironia. A morte da mãe transgressora da ordem liberal regida pelos contratos do casamento e da propriedade e a transgressão da norma social com a prática do crime mais hediondo, o parricídio, que no seu silêncio guardava outra transgressão ainda mais séria, a transgressão ao contrato que fundou a civilização, a proibição à prática do incesto. Seus incestos imaginários o atormentam e o impelem ao crime. Esta valorização dos silêncios e de sua produção faz com que Foucault realize uma semiologia das sombras, das zonas obscuras ou das opacidades dos sinais. Embora parta do paradigma indiciário, Foucault não faz uma semiologia do visível, das iluminações apenas. Os sinais não são tomados por ele como fragmentos de um real a ser reconstruído como faz Ginsburg. Para ele, os próprios indícios ou sinais são construções, eles não são deixados por acaso. Antes de se perguntar o que fez com o que eles representam, esse real deveria se perguntar que estratégias de poder e que relações de poder, saber, foram responsáveis pela construção destes sinais. Com eles pode-se construir um novo real e, a partir de demandas de poder saber colocadas como monumentos históricos. Nota 17. Se Ginsburg teve a pretensão de reconstruir Menóquio e, através dele, reconstruir a cultura camponesa da Europa pré-industrial, Foucault construiu um novo Rivière, ao trazer à tona as diferentes construções que os diferentes discursos referentes a ele fizeram. Com isso, Foucault postula para o trabalho do historiador a tarefa de construir um discurso sobre o passado, sempre referido pelo presente, que é quem direciona as séries a serem recortadas e os arranjos que serão feitos a partir dessas séries. Assim como o discurso psiquiátrico ou o discurso jurídico recortam no memorial de Rivière diferentes séries para reconstruir diferentes Rivières e diferentes crimes, o historiador faz o mesmo com cada fato histórico que toma como objeto. Ele o associa a diferentes séries, por ele escolhidas, e deve ter o cuidado para não tomar o fato como dado, mas tentar recuperar as próprias séries discursivas que o constituíram como fato histórico. Foucault não tomou Rivière como um fato, mas tentou recuperar como se construiu o fato Rivière, o que podemos atribuir também a Ginsburg, que tenta entender exatamente o que faz de Menóquio um fato digno de estudo. Em Foucault, no entanto, Rivière nunca é mais do que este indivíduo singular. É a singularidade que faz dele um poeta do silêncio e um criminoso da palavra. É isto que o torna o homem denúncia da prisão, das normas, das regras, das leis e da razão. Já Menóquio termina por ter sua singularidade relativizada ao se tornar um representante de uma classe, de uma cultura de classe, que, embora rebelde, estava no caminho de se integrar à cultura dominante. Afinal, ele não é tão diferente assim. Ele é nosso antepassado. Ele é um de nós. Está ligado a nós por uma linha de continuidade e, para que isso ocorra, é preciso tentar recuperar as mutilações de que somos vítimas usando a razão, embora tenha sido esta razão que produziu tais mutilações. E ressaltar isso é o objetivo de Foucault. Ginsburg toma a palavra para superar os silêncios.
Foucault toma a palavra para ressaltar os silêncios. O primeiro tenta tornar tais sinais ou tais silêncios em palavras ditadas pela razão. O segundo usa a palavra para denunciar os silêncios produzidos pela razão. Embora de certa forma fazem poesia e cometem crimes, ambos de certa forma fazem poesia e cometem crimes. Ao usar as palavras e o silêncio de Menoch e Rivière, Ginsburg acusa Foucault de populismo, por este ver no discurso da vítima de exclusão social uma alternativa radical às mentiras da sociedade. Talvez Foucault acusasse Ginsburg de permanecer preso a uma visão totalizante e homogeneizadora da história, que desconheceu e desrespeitou a vítima da exclusão social, caminhando em muitas circunstâncias para propostas políticas integradoras e totalitárias, embora baseadas no discurso libertário, de alternativa radical à sociedade. Notas. Nota 1. Ginsburg, O Queijo e os Vermes, São Paulo, Companhia das Letras, 1987, páginas 22 e 23. Nota 2. Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã. Segunda edição, Rio de Janeiro, Grau, 1982, apresentação, páginas 12 e 13. Nota 3. Carlo Ginsburg, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário em Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo, Companhia das Letras, páginas 143 a 181. E Foucault. A descrição arqueológica, A Arqueologia do Saber. São Paulo, Forense Universitária, 1986, páginas 153 a 223. Nota 4. Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, São Paulo, Companhia das Letras, página 30 a 34, 1987. E Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã. Segunda edição, Rio de Janeiro, Grau, 1982, página 240. Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, páginas 11 e 13, nota 5. Nota 6. Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã, página 200. E Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, página 11 a 13. Nota 7. O Queijo e os Vermes, Carlo Ginsburg, página 33 a 34. Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã, páginas 202, 230 e 258. Nota 8. Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, página 219 a 220. E Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, página 15 a 34. Nota 9. Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, página 106. E Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, páginas 48 a 51. Nota 10. Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, página 209, 212 e 218. E Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, página 27. Nota 11. Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, Companhia das Letras, página 22. Eu, Pierre Rivière, Grau, 1982, página 289 e 292. Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, nota 12, página 12 e 13. Nota 13. Michel Foucault, As Regularidades Discursivas e na Arqueologia do Saber, São Paulo, Forense Universitária, 1986, página 21 a 87. E Michel Foucault, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã. Segunda edição, Rio de Janeiro, Grau, 1982, página 220 a 221. Nota 14. Michel Foucault, citado, página 249 a 252. E Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, São Paulo, página 127 a 128. Nota 15. Michel Foucault, citado, página 286, 287, 289 e 292. Nota 16. Michel Foucault, citado, página 282. E Carlo Ginsburg, O Queijo e os Vermes, página 22. Nota 17. Michel Foucault, citado, página 209, 212, 248, 252 e 278.